Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Eu sou José Rinaldini, sou da paróquia Nossa Senhora Aparecida e hoje eu estou aqui para te falar e te apresentar a consagração a São José, baseado neste livro do Padre Donald, onde nós iremos meditar, conhecer, entender e perceber qual o grande motivo de nós nos consagrarmos a São José. Falaremos do método da consagração e por que você e eu somos convidados a nos consagrarmos a São José. Por que a Igreja reconhece São José como o patrono universal da Igreja. Nós iremos meditar, então, um pouco sobre o que nos diz o livro sobre a consagração a São José. Sobretudo hoje, queremos apresentar não mais uma devoção, mas entendemos por que é importante nós olharmos para a figura de São José nesse tempo que nós temos vivido. Então, é um caminho de espiritualidade, não apenas um ato de consagração, mas um caminho de espiritualidade junto com São José. Bom, por anos, São José ficou no silêncio. São José é o homem do silêncio. Por anos ficou no silêncio, até mesmo dentro da igreja, até mesmo sobre a teologia. Mas hoje existem centenas de santuários dedicados a São José pelo mundo afora. Além, é claro, das paróquias, das comunidades e tantas outras formas de devoção a São José. E a prova disso é que São José é um santo único. Ele foi amado e honrado como o homem mais próximo de Cristo, através das suas virtudes, através da sua santidade e por ser um homem justo. São José, ele permaneceu no silêncio, mas isso não quer dizer que ele não tenha permanecido ativo no plano de salvação da humanidade. São José, ele é o homem mais próximo de Cristo. É claro que depois da Virgem Maria, ele é aquele que teve mais contato com o nosso Senhor Jesus. E a proposta aqui desse livro é nos apresentar, então, este movimento trazido pelo Espírito Santo à Igreja, que vem como grande objetivo promover a defesa da família, da dignidade humana e tentar levantar novamente o valor e a importância da verdadeira paternidade. Por isso nós teremos este livro como nosso plano de fundo durante essa nossa explicação. Mas quem é São José? Quem é este homem do qual nós estamos falando aqui? Ele não é apenas um figurante no plano de salvação. Não, São José é um pai espiritual ativo dentro do plano de salvação, escolhido por Deus, claro, para exercer uma missão única dentro desse contexto. É uma missão que somente a ele foi confiada. Mas o que o livro nos diz? Nós vamos abrir lá na página 169 e nós vamos ver o que o padre Donald nos falou sobre São José e por que nós estamos vivendo no tempo de São José. Ele nos diz o seguinte: é o tempo de São José. Nos nossos dias, Jesus quer que a igreja conheça, ame, honre, busque refúgio na paternidade espiritual de São José, assim como Jesus também encontrou esse refúgio na paternidade espiritual de São José. Nunca na história houve um tempo em que o povo de Deus mais precisasse de São José. E por quê? Olha só. Em poucas palavras, a maioria dos homens já não sabe ou compreende o que significa ser um cavaleiro, muito menos um bom pai. Crianças têm crescido com maus exemplos de paternidade. Isso quando cresce com algum pai. Então, o que o livro traz para nós? Que nunca se foi tão necessário nós recorrermos a São José. Nunca foi tão necessário nós nos abrigarmos sob a proteção de São José. Jesus quer chamar a nossa atenção para a paternidade espiritual de São José, a fim de corrigir erros e restabelecer a ordem da igreja no mundo.
Olha só, existe a paternidade de São José, no qual nós homens somos convidados a olhar para essa paternidade e nos espelhar a ela. No entanto, há um convite muito além disso, que é sobre a nossa vida espiritual. Então, Jesus nos chama a atenção para essa paternidade espiritual, para que nós possamos nos refugiar também abaixo da proteção de São José, assim como Jesus também se refugiou abaixo da proteção de São José. É isso que nós queremos apresentar na consagração a São José, de modo que todos nós sejamos convencidos de que é necessário nós estarmos e esperarmos na paternidade de São José. Mas o que nós podemos esperar, então, com essa paternidade? São José, ele nos ama assim como amou Jesus. E ele, então, irá cuidar de nós, irá cuidar da nossa caminhada espiritual, assim como cuidou de Jesus. Ele irá cuidar da nossa vida espiritual, assim como cuidou de Jesus. São José, ele recebeu uma autoridade muito grande sobre a vida de São José, uma autoridade dada por Deus Pai. Então ele exerce esse papel sobre como que a sombra de Deus Pai sobre a vida de Jesus. Ele exerceu uma paternidade verdadeira. São José, sendo o homem, atendeu à necessidade humana de Jesus, ainda que não biológica. São José não é pai biológico de Jesus, mas São José é pai adotivo de Jesus, mas que exerceu um papel de uma paternidade verdadeira sobre Jesus. Ele foi esse instrumento direto dentro do plano de salvação. Então, quando nós olhamos para São José, nós estamos olhando para isso, para este Pai espiritual de Jesus, do qual o próprio Jesus nos convida também a tê-lo como nosso Pai espiritual. Deus Pai poderia ter protegido Jesus de diversas formas, sendo Deus, mas ele escolheu um homem. E qual foi este homem? Foi São José, que Deus Pai escolheu para proteger o seu filho. Isso diz muito sobre quem é a pessoa de São José. Isso diz muito sobre quem Deus escolheu para ser pai adotivo do seu filho, e é São José. Ou seja, São José foi um homem digno, um homem também honrado por Deus, porque foi escolhido pelo próprio Deus para cuidar do seu filho. São José, ele exerceu esse papel extremamente importante dentro da imagem, do contexto da Sagrada Família. Tem esse papel importante como pai na Sagrada Família. Ou seja, Deus confiou a Sagrada Família sobre a liderança e a proteção de São José. E por que isso é importante? No contexto judaico, quem dava o nome ao filho era o homem. São José teve essa missão também de dizer, de dar o nome de Jesus. São José teve essa missão de dar o nome de Jesus. E por que isso é importante? Na cultura judaica, significava que quando o homem dava o nome para o seu filho, o que estava acontecendo? Ele transmitia a identidade, ou seja, a inseria ele naquela linhagem familiar. São José, que veio da linhagem de Davi, insere Jesus também na linha davídica. Então, São José, vindo de Davi, insere Jesus na linha davídica, ou seja, reconhece, então, naquele momento, Jesus recebe, então, o nome de filho de Davi, também de forma indireta pela linhagem de São José. São José ensinou a humanidade de Jesus, ensinou ele as leis. São José trabalhou com isso, ensinando Jesus, mas São José também ensinou o trabalho, São José ensinou a obediência, São José ensinou a oração, os bons modos de Jesus. São José estava ali presente, ensinando. Como um pai educa um filho, São José também educava o menino Jesus. Então, São José ele não foi apenas um guardião externo de Jesus, foi um instrumento de Deus, olha só, um instrumento de Deus para formar o coração humano do seu filho. Essa é a grande missão de São José dentro do contexto da encarnação, o contexto da Sagrada Família. Bom, mas o que é São José? Entendido um pouco, né, sobre tudo isso, nós vamos entender agora o que é a consagração a São José.
Quem é São José? Nós entendemos assim brevemente, mas o que é a consagração a São José? Nós vamos mergulhar um pouquinho sobre isso. Primeiro, nós temos que entender que temos uma base dessa consagração que está nesse livro já mencionado, e ele vai nos dizer o seguinte, lá no início do livro, eu quero abrir aqui para ler para vocês sobre o que é a consagração a São José. E o que é exatamente a consagração? O livro vai nos dizer isso. Em outras palavras, o que significa para um indivíduo ser consagrado a São José? Basicamente, é reconhecer que ele é o seu pai espiritual e deseja ser como ele. Eu quero que São José seja meu pai espiritual e eu desejo ser como ele. Para demonstrar isso, você se entrega inteiramente aos seus cuidados paternos, para que ele o ajude com amor a adquirir suas virtudes e tornar-se santos. Quando nós nos consagramos a São José, nós fazemos uma escolha, olha só, escolhemos estar sob os cuidados paternos de São José. Se Jesus, sendo Deus, se permitiu estar sob os cuidados paternos de São José, quem dirá nós? Então, São José é esse que cuida de nós, que dá amor, que nos leva a adquirir as suas virtudes. São José foi um homem virtuoso. Nós, olhando para ele, nos consagrando a ele, nós estamos buscando ter as mesmas virtudes para que nós possamos ser também santos como ele. A consagração total a São José significa realizar um ato formal de entrega filial ao seu pai espiritual, para que ele possa cuidar do seu bem-estar espiritual. Olha só, o bem-estar espiritual e conduzir-nos a Deus. Quem se consagra a São José quer estar mais próximo possível do seu pai espiritual, a ponto de se assemelhar-se a ele na virtude e na santidade. São José, por sua vez, dará aos seus consagrados sua amorosa atenção, proteção e orientação. Olha o que nós estamos buscando quando nós nos consagramos a São José. Nós estamos nos buscando a nos assemelhar a ele, a ter as suas virtudes e ser muito parecidos com ele. E por ele ser conduzidos, então, à santidade. Bom, entregar-se, consagrar-se a São José é, de fato, então, nos entregar totalmente aos seus cuidados e à sua intercessão, permitindo com que ele nos forme, com que ele forme Cristo em nós, com que ele ensine como ensinou o próprio Jesus. É confiar a ele a nossa família, o nosso trabalho e as nossas decisões. E isso não substitui a Deus. Isso não substitui a nossa entrega total a Deus. Não, muito pelo contrário. Entregar-se a São José nos leva a nos entregar inteiramente a Deus. Não é exagero. Não é exagero nós confiarmos a nossa vida espiritual na intercessão de São José, como também não é algo mágico, automático, que a partir do momento que eu faço o meu ato de consagração, eu já me tornei santo. Pelo contrário, eu preciso olhar para São José, olhando para ele, eu posso adquirir também as suas virtudes. Quem se consagra a São José aprende a viver como filho, não como órfão espiritual, mas ter um pai espiritual que vai nos conduzir. É de fato entrar, de fato fazer parte da escola de São José, na mesma onde Jesus também foi formado. Talvez você esteja se perguntando agora, mas por que a igreja precisa de São José hoje? E a igreja, também nós, filhos da Santa Igreja, por que nós precisamos da devoção, nos consagrarmos a São José? Vai nos dizer o seguinte, mas por que agora, né? Existem muitas razões, mas acredito, o padre Donald vai nos dizer isso, que são duas grandes razões importantes. Primeiro, porque precisamos da paternidade espiritual de São José para nos ajudar a proteger o casamento e a família. É o primeiro ponto. O casamento e a família sempre estiveram sob ataques, mas nos tempos modernos as ameaças atingiram
níveis extraordinários. Muitas pessoas hoje não sabem mais o que significa ser um homem ou ser uma mulher, e muito menos o que constitui um casamento e uma família. Esse é o primeiro ponto. Então, há uma grande confusão sobre esses assuntos, uma confusão muito grande. E nós sabemos que, inclusive em Fátima, um dos segredos revelados em Fátima, que a grande batalha final entre Deus e o reino de Satanás seria sobre o matrimônio e sobre a família. Quando nós olhamos para São José, nós queremos então aprender com ele como cuidar da Sagrada Família. Bom, nós vivenciamos um tempo que temos vivido crise de paternidade, famílias fragilizadas, famílias feridas, homens inseguros espiritualmente, homens que já não rezam mais. É claro que existe sim também um mover de muitos homens que rezam. Nós temos ainda um mover que precisa intensificar e atingir muitos outros homens na vida de oração. Pessoas que têm vivido com uma fé tímida, insegura, com medo ou até mesmo uma fé superficial. E olhar, nos consagrarmos a São José, nos permite nós avançarmos nisso. Então, Deus, ele confiou a São José a missão de formar Jesus homem. Certo? Está muito claro. Hoje, ele confia a São José a missão de formar os nossos corações. Então, a consagração a São José é essa resposta a esse tema. Vamos lá, mas como funciona a consagração a São José? Explicarei de forma clara e de forma objetiva. Para se consagrar a São José, você vai precisar assumir um compromisso de 33 dias de preparação. Para aqueles que vão se consagrar a São José no dia 19 de março, o primeiro dia começa agora, dia 14 de fevereiro. Como que deve acontecer? Para cada dia, temos como base esse livro, para cada dia você vai ter uma oração específica, uma leitura específica para meditar sobre as glórias de São José. O livro traz para nós certinho o que nós temos que fazer. Tem que ter o nosso compromisso diário de fazer a leitura e fazer a oração, fazer a reflexão, certo? Para cada um dos dias, e ao final desse período nós fazemos o nosso ato de consagração, que é importante que seja em uma santa missa, combinado com o seu sacerdote. Não necessariamente tem que ser, mas se você conseguir ter essa conversa com o seu sacerdote, ele vai te ajudar, te orientar e vai te estimular a você fazer o seu ato de consagração dentro da Santa Missa. O livro nos diz o seguinte, tá? Vamos abrir aqui na página 19, para nós entendermos melhor o que o livro nos diz sobre, né, esse ato de consagração. É um programa, nós precisamos entender que é um programa, né, é um método, mas que também, muito mais do que isso, é nos levar a um caminho de espiritualidade. Existe uma fórmula que nós vamos seguir, mas muito mais do que a fórmula. Consagrar-se a São José é um caminho de espiritualidade. É nós nos permitirmos mergulharmos profundamente nesse caminho de aprendizado e de oração. E nós iremos olhar para São José, iremos aprender com ele como que nós podemos ser homens e mulheres melhores, ser filhos melhores. É um programa, é um método, mas é muito mais do que isso, é um caminho de espiritualidade. Okay? E quais são os frutos que nós podemos ter, que nós podemos alcançar? Quais são as graças que nós vamos alcançar quando nós decidimos seguir esse caminho? Primeiro fruto, primeira graça, primeira bênção que vem sobre nós é uma confiança maior em Deus. Não são promessas vazias, mas uma confiança em Deus, tendo a certeza de que Deus vai nos conduzir, Deus vai nos direcionar, Deus vai dar a sua graça sobre nós por este compromisso de que nós estamos tendo em olhar para São José e seguir esse caminho com ele. Jesus se entregou, confiou-se nas mãos de São José. Quando nós também decidimos nos confiar nas mãos de São José,
Jesus com certeza vai nos abençoar e nos conduzir. Nós teremos maior amadurecimento espiritual. Por quê? Porque nós vamos estar comprometidos com esse caminho. Então, nós vamos crescer espiritualmente. Nós vamos crescer em santidade. Teremos mais paz interior? Claro que teremos. Frente às dificuldades, aos desafios, teremos certeza de que Deus está conosco. Seremos mais claros nas nossas decisões, porque estamos pedindo a proteção e a orientação de São José. E, claro, teremos a proteção da nossa família, do nosso trabalho. Traremos para o nosso dia, para a nossa casa, a proteção deste santo tão querido. Não ficaremos livres da cruz, de modo algum, mas nós teremos a graça de Deus sobre nós. Então, o convite que eu tenho para você é que você venha fazer parte, que você venha se consagrar a São José. A consagração ela não é obrigatória, não, mas é um convite que nós fazemos para que você possa participar conosco deste momento importante na sua vida espiritual. É um convite de caminharmos juntos com Jesus e com São José. E se você sente esse chamado, São José com certeza já começou a trabalhar no teu coração. E quais são agora os próximos passos? Como eu já disse, nós iremos iniciar no dia 14 de 2 de fevereiro, ou seja, iremos iniciar nessa data para aqueles que irão se consagrar no dia 19 de março. Como que nós podemos participar? Como paróquia Nossa Senhora Aparecida, você irá participar dos encontros que serão promovidos pela paróquia. Os encontros estarão disponíveis também aqui no canal da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com as explicações dos encontros. Você vai poder entrar aqui nos links e acompanhar cada um dos encontros, dos dias. O conteúdo que será ministrado aqui vai ser o conteúdo que será ministrado nos encontros presenciais. Por que o encontro presencial é importante? Você vai estar com os irmãos, com as pessoas, você vai poder compartilhar o seu avanço na sua vida espiritual, você vai poder trocar experiências, você não vai estar sozinho no seu caminho espiritual, você vai estar com outras pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Então, o presencial é isso, este calor humano, essa presença dos irmãos junto com a graça de Deus. Não posso, assista o conteúdo online disponível aqui nas redes sociais para que você possa receber a formação adequada junto com a sua preparação individual nos 33 dias que você vai fazer de acordo com o livro, individualmente, na sua casa, no seu tempo, no seu horário programado, para que no dia 19 você esteja preparado e preparada para fazer este ato de consagração e entrega total a Deus pelas mãos de São José. São José é um pai silencioso e fiel. Ele acolhe todos nós, sob o seu cuidado, sob a sua proteção, e ele nos ensina a amar Jesus como ele amou. Há uma frase que diz no início desse livro, e que eu gosto muito de trazer, que essa frase ela representa para nós algo extremamente importante na nossa vida espiritual, que diz o seguinte: quando Deus deseja elevar uma alma, ele a une a São José. Então, quando Deus deseja elevar uma alma, ele a une a São José. Sente que você precisa elevar a sua alma, sente que você precisa dar um passo na sua fé, na sua caminhada, venha se unir também a São José para que você possa progredir na sua vida espiritual. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.